Capítulo 1166. Se escondendo. Tradução. Lord Atrocitus. Revisão. Lachuel Padrim. A razão pela qual o Senhor da Ilha Pena Celestial poderia governar a Ilha Pena Celestial não era porque suas forças eram muito fortes. Era porque ele tinha 2 especialistas do nível Deus verdadeiro sob ele. Além deles, o palácio do Senhor da Ilha continha apenas alguns discípulos e servos. Embora fosse chamada de ilha, seu tamanho era comparável ao de toda a dinastia do Lorde do Grande Gan. A partir disso, pode-se ver o quão fortes os 3 deuses verdadeiros eram para serem capazes de governar toda a Ilha Pena Celestial. Eles eram todos bastante fortes em comparação com outros no mesmo nível de cultivo. Zhao Feng havia matado apenas o mais fraco dos 3, e isso exigiu muitas cartas escondidas, bem como a ajuda do dragão serpente, Zhao Van, e do pequeno gato ladrão. Neste momento, a segunda pessoa mais forte das forças do Senhor da Ilha Pena Celestial, o Deus verdadeiro Geisha, estava atacando Zhao Feng. Havia 9 graus para os deuses verdadeiros. Embora a diferença entre cada nível não fosse super pavorosa, um deus verdadeiro de 3º grau não era uma existência que Zhao Feng pudesse lutar agora. Zhao Feng se preparou para usar o mundo espacial enevoado, mas hesitou por um momento. Se eu usar o mundo espacial enevoado para sair, essa pessoa definitivamente tentará me procurar e, uma vez que não possa me encontrar, provavelmente irá massacrar a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente. O coração de Zhao Feng parou. Embora a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente fosse tão pequena quanto uma formiga aos olhos do Deus verdadeiro Geisha, uma vez que ele não conseguisse encontrar Zhao Feng, ele massacraria a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente apenas para salvar sua face. O Deus verdadeiro Geisha chegou enquanto Zhao Feng estava hesitando. Que velocidade! O coração de Zhao Feng deu um pulo de surpresa. O Deus verdadeiro Geli era ligeiramente mais rápido do que Zhao Feng, mas o Deus verdadeiro Geisha foi muito mais rápido. Ele estava a dezenas de milhares de quilômetros de distância, mas no curto período em que Zhao Feng estava pensando, ele já havia chegado. Como você ousa matar meu 3º irmão? Morra! O Deus verdadeiro Geisha tinha uma expressão horrível e enfurecida. Na realidade, ele não prestou muita atenção quando o Deus verdadeiro Geli pediu ajuda. De sua perspectiva, ninguém na Ilha Pena Celestial era páreo para Deus verdadeiro Geli. Além disso, eles não ousariam matar o Deus verdadeiro Geli de qualquer maneira, então o Deus verdadeiro Geisha não correu a toda velocidade. No entanto, quando ele finalmente chegou, ele viu o Deus verdadeiro Geli ser morto bem na frente de seus olhos. Isso significa que o Deus verdadeiro Geisha foi parcialmente responsável pela morte do Deus verdadeiro Geli. Se seu irmão ancião soubesse disso, seria punido. Era por isso que o Deus verdadeiro Geisha precisava matar Zhao Feng de qualquer jeito. Um punho frio, envolto em um ar fantasmagórico, avançou em direção a Zhao Feng. Mestre, o que devemos fazer? O dragão serpente estava assustado. Desta vez, seu oponente era um deus verdadeiro de 3º grau que se cultivava no assustador Dao dos Fantasmas. O cultivo do dragão serpente era muito baixo, então ele não era capaz de fugir ou se defender. Só podia colocar suas esperanças em Zhao Feng. O pequeno gato ladrão já havia se escondido no mundo espacial enevoado. Não há tempo para se esconder no mundo espacial enevoado ou se teletransportar. A expressão de Zhao Feng afundou. Entrar no mundo espacial enevoado e se teletransportar para longe exigia um tempo. O teletransporte também exigia um caminho estável. Voz. Os olhos de Zhao Feng se estreitaram e um pedaço triangular de metal apareceu em sua mão. Este pedaço de metal mudou instantaneamente de forma e se transformou em um escudo negro. Zhao Feng agarrou a arma divina e enfrentou o ataque de um deus verdadeiro de 3º grau de frente. Uma barreira circular preta bloqueou o ataque do Deus verdadeiro Geisha. Zhao Feng também poderia ter usado a capacidade de duplicação do olho de Deus para bloquear esse ataque, mas duplicar o ataque de um Deus verdadeiro de 3º grau gastaria muita energia, então Zhao Feng escolheu usar a arma divina.
Mesmo que a intenção de matar do Deus verdadeiro Geisha contra Zhao Feng fosse provavelmente ainda mais forte depois que Zhao Feng tirou uma arma divina tão forte, não importava neste ponto porque ele não iria deixar Zhao Feng escapar de qualquer maneira. Isso é uma arma divina defensiva. A expressão do Deus verdadeiro Geisha tornou-se surpresa. Mesmo se Zhao Feng tivesse uma arma divina, ele não deveria ser capaz de bloquear seu ataque tão facilmente. Isso significava que a arma divina defensiva de Zhao Feng devia ter sido uma arma divina de nível intermediário, no mínimo. Os olhos do Deus verdadeiro Geisha ficaram instantaneamente cheios de ganância. Depois de bloquear o ataque, Zhao Feng rapidamente recuou e cobriu o dragão serpente Zhao Van com sua intenção. Vosh! Zhao Feng e companhia desapareceram. O dragão serpente parou por um momento dentro do mundo espacial enevoado antes de falar imediatamente. Mestre, não adianta se esconder no mundo espacial enevoado. Não adianta se esconder aqui. Zhao Feng ficou surpreso. Quando alguém atinge um nível de Deus verdadeiro, seu controle sobre as leis do céu e da terra alcançará um nível totalmente novo, incluindo as leis do espaço. Embora estejamos escondidos no mundo espacial enevoado, estamos apenas escondidos nas leis do espaço. Esta pessoa é muito forte, então ela definitivamente será capaz de sentir onde estamos nos escondendo. O dragão serpente era extremamente bem informado. O pequeno mundo em que eles estavam se escondendo imediatamente começou a tremer. Idiota! Você acha que não consigo te encontrar depois que você se escondeu em um pequeno mundo espacial? Você deve ser de outra dimensão. O Deus verdadeiro Geisha riu. Ele já havia descoberto onde Zhao Feng e companhia estavam se escondendo. Tudo que ele precisava fazer era bombardear a dimensão e expulsá-los. O movimento final do Deus verdadeiro Geisha estava pronto. Assim que Zhao Feng e companhia aparecessem, eles morreriam. O Deus verdadeiro Geisha deu um soco. Embora este punho não parecesse conter muita força, ele continha um forte poder de leis que entraram no ar e fizeram o céu e a terra tremerem. O Deus verdadeiro Geisha obviamente não foi capaz de romper a estrutura espacial do antigo reino desolado dos deuses com sua força, mas enquanto ele fosse capaz de sacudi-la um pouco, isso causaria muitos danos ao mundo espacial enevoado. O dragão serpente imediatamente falou. Mestre, se isso continuar, o pequeno mundo dentro do mundo espacial enevoado será destruído. O quê? Destruído? O rosto de Zhao Feng ficou chocado quando ele começou a entrar em pânico. Uma vez que o mundo espacial enevoado fosse destruído, todos os recursos dentro do mundo espacial enevoado seriam revelados também. No entanto, sair agora era o mesmo que morrer. Ele não tinha mais um caminho de fuga. Não, ainda há um caminho de sobrevivência. Zhao Feng revelou um leve sorriso quando fundiu sua intenção em seu olho esquerdo. O Deus verdadeiro Geisha ainda estava bombardeando a dimensão do mundo exterior causando ondulações. Saia! O Deus verdadeiro Geisha revelou um sorriso frio enquanto socava. Ele estava confiante de que esse soco faria Zhao Feng e companhia aparecerem. O soco do Deus verdadeiro Geisha atingiu o ar e se fundiu no espaço, mas sua expressão congelou de repente. Como isso é possível? Não consigo mais senti-los. O Deus verdadeiro Geisha entrou em pânico instantaneamente. De repente, ele não conseguia mais sentir onde Zhao Feng e companhia estavam se escondendo. Também não houve perturbação no espaço. Zhao Feng e companhia desapareceram sem deixar vestígios. Uma figura de cabelos dourados logo apareceu no reino dos sonhos da Era Antiga. Os pensamentos de Zhao Feng então entraram no mundo espacial enevoado e não encontraram nenhum vestígio estranho. No passado, Zhao Feng poderia ter entrado no antigo reino desolado dos deuses muito antes de fazê-lo, e era porque ele havia passado muito tempo no reino dos sonhos da Era Antiga. O reino dos sonhos da Era Antiga estava cheio de aura de origem antiga, então era claramente especial. Como eu pensava, irei desaparecer completamente do antigo reino desolado dos deuses depois de entrar no reino dos sonhos da Era Antiga. Que tipo de dimensão é o reino dos sonhos da Era Antiga, e onde ele está no universo Fan? Zhao Feng sorriu e então suspirou. O Deus verdadeiro Geisha está prestes a partir.
Zhao Feng podia sentir a situação no mundo exterior através do mundo espacial enevoado. Zhao Feng não podia permitir que o Deus verdadeiro Geisha fosse embora desse jeito. Se o Deus verdadeiro Geisha não conseguisse encontrar Zhao Feng, ele definitivamente procuraria por toda a ilha e entraria em ação contra a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente. Shua. Zhao Feng retornou ao mundo espacial enevoado. No mundo exterior, o suspeito Deus verdadeiro Geisha repentinamente sentiu uma leve perturbação no espaço e percebeu onde Zhao Feng estava escondido. Droga, ele ainda está aqui. O Deus verdadeiro Geisha estava ficando com raiva. Bem quando ele estava prestes a atacar, o espaço voltou ao normal, e o alvo que ele havia travado desapareceu. Como isso é possível? O que está acontecendo? O Deus verdadeiro Geisha não conseguia entender e estava cheio de vergonha e raiva. Ele não poderia fazer nada para um reino da luz mística de Pico. Aquele pirralho definitivamente ainda está se escondendo aqui. O Deus verdadeiro Geisha revelou uma expressão pensativa. Embora ele não pudesse forçar Zhao Feng e companhia a sair, Zhao Feng definitivamente apareceria assim que ele começasse a partir. Não acredito que você vai ficar aí para sempre. O Deus verdadeiro Geisha rugiu de raiva e tirou um token de mensagem. Todos vocês venham aqui. O Deus verdadeiro Geisha enviou uma mensagem, e todos os discípulos e servos no território do Senhor da Ilha Pena Celestial dirigiram-se ao Deus verdadeiro Geisha. Desde que o Senhor da Ilha Pena Celestial levou Shi Feng para a raça Jade de Ouro na Baía do Oceano Azul, o Deus verdadeiro Geisha estava encarregado da Ilha Pena Celestial. Havia 10 reinos da luz mística em estágio de pico e 10 semideuses entre os 20 servos. Os 3 discípulos também eram semideuses, e sua força definitivamente ultrapassava os semideuses normais. Proteja este lugar e estabeleça a matriz Luxia. O Deus verdadeiro Geisha ordenou friamente, e o grupo começou a agir. Além do território do Senhor da Ilha Pena Celestial, a Ilha Pena Celestial agora tinha outro lugar proibido. Este lugar proibido tinha uma matriz muito forte montado pelas forças do Senhor da Ilha Pena Celestial ao seu redor. Os deuses verdadeiros de primeiro grau definitivamente morreriam se entrassem, e mesmo os deuses verdadeiros de segundo grau seriam incapazes de romper isso. Nenhuma força na Ilha Pena Celestial ousou ofender as forças do Senhor da Ilha Pena Celestial de qualquer maneira. No entanto, muitas das forças na Ilha Pena Celestial estavam curiosas para saber por que uma matriz foi montado neste lugar. O Deus verdadeiro Geisha estava até acampando por aqui. Que tipo de segredo havia? Uma montanha negra que alcançava as nuvens estava localizada do outro lado do antigo reino desolado dos deuses. As nuvens ao redor da montanha negra também eram pretas e extremamente grossas. Mesmo o sentido divino não pôde entrar. Muitas figuras misteriosas estavam sentadas em um grande salão. As auras dessas pessoas eram extremamente fortes. Nenhum deles era mais fraco do que o Deus verdadeiro Geisha. Uma figura estranha que parecia ser feita de água negra estava sentada bem na frente do salão. A figura não tinha rosto. Reportando-se ao Lorde Divino, não encontramos Shinvuene. Um homem de armadura negra ajoelhou-se fora do grande salão com uma expressão extremamente respeitosa. Um monte de lixo. Uma voz soou na dimensão da alma da figura que parecia ser feita de água negra. Isso fez com que os corações dos especialistas presentes tremessem ligeiramente. Nesse exato momento, outra figura entrou no grande salão. Lorde Divino, descobrimos uma perturbação do selo do Deus Antigo na direção noroeste da zona de Golone. As figuras presentes revelaram uma expressão de espanto ao ouvir isso, e a atmosfera tensa desapareceu instantaneamente. Lorde Divino, a jornada é extremamente longa. Este subordinado está disposto a ir e pegar de volta o selo do Deus Antigo. Um homem com vestes roxas escuras se levantou. Obviamente, este era o melhor momento para concluir uma tarefa tão importante. Eu devo ir. Uma voz de gelar os ossos soou neste momento, e um homem coberto de tatuagens roxas e bandagens pretas se levantou. A pessoa que falava anteriormente revelou instantaneamente um leve sorriso, então se sentou. Ok, Deus Antigo Céu Negro.
Sua missão é recuperar o selo do Deus antigo e matar qualquer um que o impedir. A figura que parecia ser feita de água negra desapareceu instantaneamente, como se ela não existisse. As outras figuras dentro do grande salão também começaram a sair